Lucas, capítulo número 11, e vamos ler alguns versículos para poder falar sobre o tema de la oração. Oração e la oración en la congregación. Oración y la oración en la congregación. Vamos fazer um paralelo em 2 de Crônicas, capítulo de número 6, a partir do versículo 19. Pero el capítulo de número 6 todo habla sobre la oración y sobre la congregación, sobre la iglesia, sobre la casa del Señor. Entonces, nesta tarde, vamos a meditar un poco en la oración y la oración en la congregación. Amém? Vamos ler San Lucas, capítulo de número 11. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que estava Jesus orando em um lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também Juan ensinou a seus discípulos. E lhe disse: quando oreis, decid: Padre nuestro que estais en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. E nos meta em tentação, mas livra-nos do mal. É uma palavra muito bonita. A oração do Senhor Jesus é uma conversação anexa, conectada com uma ação. Jesus orava e dava testemunho de sua oração, daquilo que hacía. Sus discípulos estavam com ele e via cada dia, a diário, suas atitudes. E via a diário que era uma pessoa que não tinha uma vida doble. E isso quero que você me siga neste culto de liberação. A oração é uma conversação com Deus, uma conversação com o Padre. Os discípulos estavam interessados em aprender a orar, porque via que a oração de Jesus havia milagros. Com a oração de Jesus havia mover. Com a oração de Jesus havia algo. Então, eles queriam aprender a orar, porque eles viam Jesus fazer milagros. E tudo uma conversação de Deus, de Jesus para com Deus. Mira bem, que quando os discípulos, um dos discípulos pediu a Jesus para que los ensinasse a orar, Jesus, muito pronto, eu creio que los pediu para sentar e los ensinou. E diz: quando for a orar, disse assim: Padre nuestro. É o mais bonito. Muitas pessoas, claro, colocam muitas coisas em uma oração. Muitas pessoas alejam a Deus de Ele. Por exemplo, dizendo: oh Deus de los cielos, tú que está aí em el cielo. Não, Deus é onipresente. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus é onipresente. O lugar de su trono é o cielo, pero Ele está aqui. A conversação que temos com Ele é de cerca, é de um padre para com um hijo. Então, esta é a oração que podemos fazer em qualquer momento. Em qualquer momento, estando em nosso trabalho, estando em nossa casa, estando na calle, não necessita tu gritar, se arrodillar. Não, e muitas pessoas pensam: eu não posso orar de meu trabalho porque aí não posso arrodillar, não posso gritar, não posso falar em línguas. Não, não é assim. Uma oração é uma conversação. Muitas vezes nós não temos uma resposta, muitas vezes nós
não miramos Deus obrar em nossa vida, é porque pensamos que Deus não nos escuta de nosso trabalho. É que parece que Deus não está com nós em la calle, dentro de um autobús, dentro de um trem. Pensamos que Deus não está com nós dentro de nosso coche. E é mentira, Deus está com nós. Então, nossa conversação é de padre e hijo, de hijo e padre. Por isso, o padre está sempre cercano a seu hijo. E nós, quando for falar com nosso padre, que ele diz assim, quando clamar, diz, Padre nosso, que estás em el cielo, sabemos que ele está em el cielo, santificado seja tu nome, venga tu reino, seja hecho su voluntad, assim na terra como em los cielos. El Senhor é o mesmo, el Senhor não cambia, porque está em el cielo e que pode obrar na terra. Então, quando nós vamos falar com nosso Senhor, podemos falar de nosso trabalho, podemos falar de nosso coche, podemos falar em la calle, podemos falar em uma reunião familiar, em la mesa de nossa casa, em la hora de comer, arrodillar em nossa cama antes de dormir. Podemos falar em todo o tempo com nosso Padre. ¿Por quê? Porque quando nós estamos falando com nosso Padre, Ele está disposto a nos escuchar. E nós vamos a ver em el Salmo 103, o versículo de número 13. Tu que está com sua Bíblia e quer me acompanhar, Salmo 103, o versículo de número 13, é uma palavra que vem a nosso coração nesta noite, para que nós possamos nos acercar mais a nosso Padre. Salmo 103, e versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: como um padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como um padre se compadece de um hijo, o Senhor habla aqui de uma coisa que vemos a diário: los padres protegendo a sus hijos, los padres dando a sus hijos lo mejor, una ropa buena, un calzado, una comida buena, un lugar bueno. Entonces, el salmista dice así: como un padre se compadece de sus hijos, así Jehová compadece de lo que los temen. Y nosotros también tememos a Dios. Entonces, a qualquer momento podemos clamar a esse Deus, que Ele está disposto a nos escuchar. Nós clamamos a Ele e decimos: Senhor, estamos em nosso trabalho, Senhor, pero seja hecho sua vontade, Senhor. Eu estou aqui, pero tudo seja para a glória de tu santo nome. E eu tenho certeza que Deus te vai ensinar a tu ser o melhor, para que tu jefe veja em ti exemplo, que Deus vai estar contigo na calle, para que tu seas a luz e que possa brilhar em meio das tinieblas. Assim é o Senhor que está com nós. E muitos de nós não sabemos a diferença. E nós, por escuchar muitos predicadores, nós por escuchar muitos profetas, nos alejamos de Deus de nós. Que muitos profetas dizem assim: Deus, tu estás no céu, tu tens todo o poder, Senhor, envia. E nós pensamos que Deus está aí a ponto de escutar nossa oração. E se estamos em pecado, ou se temos alguma falha, pensamos que Deus nos vai castigar, que Deus vai nos lançar um raio e nos vai romper a cabeça. Não, Deus é um Padre e quer te escuchar a todo instante. Tu tens que ter esta convicção e esta certeza. El Padre que se compadece de los hijos, el Señor compadece de lo que los temen. Então nós temos que entender isso. Para que possamos ser uma referência, temos que estar sempre falando com nosso Padre. Porque para uma madre, o hijo nunca vai crescer. Sempre será seu bebê, sempre será seu ninho, sempre será seu pequeno. Sempre será aquele que necessita do carinho de seu padre, será sempre aquele que quer que o padre lo lleve e lo trae. Isto é uma verdade. E para o Senhor, nós nunca temos que apresentar como um grande, senão como um hijo,
como un pequeño, como que necesita aprender. Y el Señor, como arquitecto del universo, el Señor como ha hecho el mundo y nos crió y nos ha hecho, ¿no? Él entiende que nosotros tenemos que estar siempre buscando de Él una respuesta. Y así tiene que ser. Y si nosotros entender esto, nosotros vamos a hacer cosas aún más grandes de lo que los milagros que Jesús hizo en la tierra. Nosotros tenemos que entender eso. Nosotros nunca tenemos que colocar nuestra calidad, sino a la calidad de Dios. Siempre tenemos que engrandecer a nuestro Dios. Siempre tenemos que exaltar a nuestro Dios. Siempre tenemos que hablar a nuestro Dios como siendo siervo, como siendo hijo, como siendo aquel que es guiado y conducido por Él. Por eso el Señor, cuando enseñó a sus discípulos a orar, Él dice, Padre nuestro, clama assim, Padre nuestro, que está en el cielo. Y cuando clamamos el Padre, Él nos va a contestar como hijo. ¿Por qué? Porque un hijo siempre quer ser, ¿no?, lo que su padre es. Los hijos siempre quieren seguir los pasos de sus padres. Entonces nosotros vamos a pedir al Señor, Señor, sea hecho su voluntad en nuestra vida. Señor, que tu nombre sea exaltado a través de nosotros. Señor, que tu nombre sea, Señor, por siempre en nuestras vidas. Que tu gloria sea siempre, ¿no?, sobre nosotros. Siempre, Señor, porque de nosotros no podemos nada. Isso que tenemos que entender. Entonces nosotros nunca podemos pensar que el Señor está en el cielo. Porque si nosotros pensamos que el Señor está en el cielo y ahí nada puede hacer, nosotros estamos quitando a omnipresencia del Señor. Nosotros estamos dejando de un lado, ¿no?, a la omnipresencia del Señor. Y el Señor es omnipresente. Y Él está aquí. Y Él está ahí donde tú estás. Y Ele está em seu trabalho, e Ele está em seu coche, Ele está dentro do trem contigo. Pensa uma coisa, o Padre nunca vai te abandonar. Aqui, em el Salmo 113, versículo de número 13, Ele nos ensina através de sua palavra, como um Padre que compadece de seus hijos, assim Jeová compadece de los que le temem. Nós temos que entender isso. Então, nosotros tenemos que estar siempre buscando la orientación de nuestro Padre. Nosotros tenemos que estar siempre buscando la orientación de nuestro Dios. Nosotros tenemos que estar siempre pidiendo la protección de nuestro Dios. Esto es importante, es una palabra maravillosa. Por eso, muchas veces nosotros estamos siempre agobiados porque queremos hacer a nuestra manera. Porque sempre nós estamos turbados porque queremos levar as coisas como queremos e não colocamos para que o Senhor arregle as coisas. Muitas vezes nós queremos que a porta se abra a nossa maneira, que seja a porta abrir hacia dentro, não hacia afuera, que seja a porta número 3, não a número 1, que seja a porta número 7 e não a número 3. Nós somos assim, porque o homem por si é louco. A loucura do homem muitas vezes se vai. Pero quando nós deixamos que o Senhor conduza nossos passos, quando nós deixamos que nosso papá, nosso Deus, aquele que nos hizo propriedade sua, nos corra pela mão, irmão, as coisas fluem. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor é lavado. Porque o nome do Senhor é glorificado em nossa vida. Muitas vezes, quando nós vamos orar, nós colocamos hacemos aqui uma película para orar. Sendo que Deus está muito cerca de nós e querendo nos escuchar. Por isso eu quero dizer-te uma coisa nesta noite. Porque muitas vezes nós não creemos em aquele hermanito que está em nossa congregação, que ora muito pouco, cerca de nós, que tem uma conversação muito sencilla. E quando vemos um profeta que ora 24 horas, nós mano, cuidado. La oración es esto. Esta gente hace un maquillaje en la oración. Y quizá la oración no se acerca tanto al Señor como la oración de Hebreos, capítulo de número 4 y versículo de número 16. ¿Tú quieres seguir conmigo?
Es un culto de liberación. Yo quiero te enseñar que tu oración sea respondida, que tenga una respuesta del cielo por el Señor. Hebreos, capítulo de número 4 y el versículo de número 16. Hebreos, capítulo de número 4 y el versículo de número 16. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Leemos una vez más. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. El hijo siempre va a confiar en su papá. Y cuando nos acercamos al trono, cuando nos acercamos a nuestro Padre, cuando nos acercamos a nuestro Dios, acercamos confiando ou confiadamente em Ele, sabendo que Ele tem uma resposta em quem? Em el tempo oportuno para nosso socorro. O Padre sempre vai estar disposto a nos socorrer. Pero nós não podemos pensar que o Senhor não está escutando nossa oração. Seja o lugar que seja, hablamos com Ele e Ele está disposto a nos escutar. Isto é para quem confia plenamente em el Senhor. Isto é para aqueles que confiam plenamente que Jesucristo é nosso Deus. É aquele que nos ensinou a nos acercar a nosso Padre Celestial. E Ele está disposto a nos escutar. Quando nós nos acercamos a nosso Padre, nós vamos ter a confiança que Ele vai parar para nos escutar. Que Ele vai parar para inclinar seus ouvidos. ¿Por que inclinar sus oídos? Porque nosotros somos pequeños, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es esto que la oración del Padre Nuestro nos enseñó, que cuando nosotros tenemos que alabar su nombre, santificado sea vuestro nombre. Señor, sea hecho tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo, el que da respuesta en el cielo. Y la respuesta llega a nosotros con la misma calidad. Como el Señor envió desde el cielo, Él envía ángeles, Él envía la respuesta de la misma manera, sin quitar y sin añadir. De la misma manera que Él colocó ahí, de la misma manera que Él envió, el papá que nosotros tenemos, nosotros vamos a recibir la respuesta tal cual. Então, nós temos que estar confiadamente. Por isso que ele escritor a los Hebreus diz: acerquémonos, pues, confiadamente al trono. E quem está sentado em el trono? El Rei de Reis, Senhor de Senhores. Quem está sentado em el trono? El que tem todo poder. Quem está sentado em el trono? Nosso Padre. Então, todo isto, Padre, Rei de Reis, Senhor de Senhores, tem todo o poder, está disposto a nos escuchar. Então, por isso, nós podemos dizer a Ele: Padre, escúchame, porque quero falar contigo. Minha vida está um caos. Minha vida está passando por um processo e tu sabes, Senhor. Eu necessito de uma resposta, Senhor. Aleluia. Então, por isso, temos que orar e nos acercar confiadamente em El Senhor. Esta é a oração que podemos fazer a qualquer momento e em qualquer lugar. Não necessita tu arrodillar, não necessita tu gritar, tu pode falar em espírito com o Senhor e o Senhor vai te escuchar. ¿Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele traduz o nosso sentimento, o nosso pensamento e leva ao Senhor para que possamos ter uma resposta. Por isso, em qualquer momento tu podes dirigir a seu Padre, qualquer momento tu pode estar aí buscando sua presença, que Ele vai estar disposto a escutar. Esta é a oração que podemos fazer em qualquer momento e em qualquer lugar. Agora vemos a oração hecha em la congregação.
Vamos em 2 Crônica, fazer um paralelo com esta oração. O culto de liberação, irmão, é para que tu seja liberado por el Senhor, que tu seja uma pessoa liberta, que tu seja uma pessoa não esclava, uma pessoa que pueda se acercar ao Senhor confiadamente, que Ele vai estar disposto a te escuchar. 2 de Crônicas 6. 2 de Crônicas 6. Vamos, todo o capítulo de número 6, todo o capítulo de número 7 está bonito para ler. Em verdade, toda a Bíblia está bonita para ler. Pero vamos ler a partir do versículo 19. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 19. 2 de Crônica, capítulo de número 6, a partir do versículo 19. Escute-me bem. Mas tu mirarás a oração de tu siervo, a su ruego, ó Jehová, Deus mío, para oír el clamor y la oración con quien tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar de la cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigáis el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hiciere la oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oiga y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo, y se le exigire juramento, y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos, y actuarás y juzgarás a tu siervo, dando la paga al impío, haciendo recair su proceder sobre su cabeza, y justificar al justo al darle conforme a su justicia. Mira, que toda oración hecha en la congregación, en la oración, el Señor va a escuchar. ¿Sabe por qué? Porque esta es consagrada casa de oración. Porque nosotros tenemos que congregar. Porque aqui nós vamos ter um pastor. E esse pastor vai estar te arrebanhando. Este pastor vai estar te cuidando. Vai estar intercedendo por ti. E quando tu sentir débil, tu viene para o aprisco. Tu viene para a congregação para coger força. Para estar mais cerca de Deus. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor não nos escuta de nosso trabalho, isto que estava falando desde o começo. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor não nos escuta dentro de nosso coche, dentro de nossa casa, dentro do trem, dentro do autobús. Nós pensamos isto. Pero sabemos que o Senhor está nos escutando. Pero nós temos que ter uma convicção que nós temos que congregar. Que este lugar aqui é consagrado casa de oração. Porta del cielo, como diz Jacob. Nós temos que entender que deste lugar o Senhor vai escutar. E se tu seguir lendo todo o capítulo de número 6 de 2 Crônica, tu vai ver que o estrangeiro, se clamar desde aqui, o Senhor vai escutar e vai perdonar suas faltas, suas deudas. Se tu vê em el capítulo de número 6, todo o peregrino aqui clamando neste lugar, o Senhor vai escutar sua oração. O Senhor vai perdonar suas deudas. Tu vai ver o que é de la casa e o que não é. O que tem falta e o que não tem. Se clamar desde santo lugar, o Senhor vai escutar a oração. A Bíblia diz que Salomão edificou o templo para o Senhor. E Salomão, al edificar o templo para o Senhor, diante de toda a congregação, de todos os que estavam congregados, ele se puso al centro e começou a orar. E o único pedido que Salomão pediu é que o Senhor escuchara toda a oração e todo o ruego hecho en este lugar.
El pedido que Israel, que Salomão pediu, é que se houvera qualquer falta em Israel, eles entrassem em el templo e começassem a clamar ao Senhor, o Senhor lo escuchava, e o Senhor poderia sanar a terra. Salomão disse: Senhor, se não houvera, se o cielo estivesse cerrado, e se tu pueblo clamar deste lugar, Senhor, abre as comportas do cielo, Senhor, e derrama lluvia sobre a terra. Senhor, se tu pueblo plantar, e o inimigo vem a recoger, Senhor, que se o pueblo entrar en esta congregação e clamar, Senhor, que tu, Senhor, abate os inimigos de tu pueblo, Senhor. E Salomão vai fazendo uma oração belíssima, hasta falar individual. Qualquer um que entrar na congregação e clamar, escucha, Senhor, a oração de tu pueblo. Escucha, Senhor, o ruego de tu pueblo. Porque tu pueblo necessita, Senhor, uma resposta do céu. Hoje nós vivimos por la graça. Sabemos que o Senhor nos acercou mais através do Espírito Santo, através de la cortina, del velo que se rompeu em el tempo. Agora nós podemos nos acercar a Deus através do Espírito Santo, através de Jesus. E hoje podemos clamar como hijo. Pero não podemos deixar de congregar, porque é aqui onde nós carregamos a bateria espiritual, aqui onde nós carregamos nossas pilas espirituais para poder caminhar na presença do Senhor. Muitas pessoas estão equivocadas, dizendo que pode cultuar somente por internet, porque tem um pastor que está em seu país, que está em outro lado. Não, irmão, uma oração sem ação não vale, porque os discípulos se encantou com a oração de Jesus, porque viu uma ação, viu uma resposta do cielo em las orações que Jesus hacía. Nós, irmãos, temos que parar e pensar onde estamos pisando. Nós temos que parar e temos que saber se o Senhor está sendo glorificado através de nossa vida, de nossa atitude. Isso é importante. Muitos de nós em este ciclo não estão vendo os milagros de Deus. ¿Sabe por quê? Porque nós dá igual se o Senhor nos contesta ou se não contesta, se o Senhor envia uma resposta do céu ou se não envia. Irmão, temos que nos preocupar, porque o Senhor necessita obrar através de nossa vida. E se nós não deixar que o Senhor nos use, nos utilize, nos hace como um canal de bendição, o Senhor vai levantar outras pessoas. E nós vamos chocar com a cara na parede. Por isso nós temos que colocar as pilas, que nós temos que apressurar para que o Senhor venha nos utilizar neste tempo. Por isso o Senhor ensinou a seus discípulos a buscar rapidamente a resposta. A resposta de quem? De um qualquer? Não, a resposta de um Padre que está no céu. É por isso que muitas vezes nós temos que colocar as pilas para poder congregar-nos. ¿Sabe por quê? Porque a oração hecha neste lugar, a Bíblia diz que o Senhor estaria escutando, seja de qualquer, del peregrino, del estrangeiro, de la prostituta, del que não sirve a Deus, se vem aqui, e a Bíblia diz: pedir, pedir, e dá-se-vos-á. Clamar, e eu responderei. Nós temos que entender que este lugar é importante para nós que servimos a Deus. Muitas vezes nós, e eu entendo, pela hora del agobio, pela hora da preocupação, na hora das portas cerradas, nós queremos gritar e clamar. É importante isto. Pero entenda uma coisa: a resposta vendrá através de su clamor.
La respuesta vendrá a través de tu búsqueda. La respuesta vendrá a través de su convicción a Dios. Que tú se está acercando a Dios confiadamente y Él te va a responder. Por eso, tenemos que tener un compromiso con el Señor. De estar en sus atrios, que estar en su casa, de vivir confiadamente en la presencia del Todopoderoso, el Señor, hermano. Aquí, en este capítulo de número 6, habla a través de Salomón, que la oración hecha en la congregación, en la iglesia, es importante. Y si nosotros ir más un poco adelante, y el capítulo de número 7, el primer versículo del capítulo de número 7, mira, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podía entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se prostraron sobre su rostro y en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque eres bueno y su misericordia es por siempre. Hermano, la oración tiene que estar acompañada de una acción. Nosotros tenemos que acercar a nuestro Padre confiando que Él va a nos dar la respuesta. Por eso, nosotros muchas veces pedimos para A, pedimos para B orar por nosotros, pero nosotros no tenemos una certeza que el Señor va a escuchar nuestra oración. Hermano, pedir para alguien te ayudar en oración es una cosa. Pedir para alguien interceder por ti es otra cosa. Nosotros tenemos que pedir a alguien para nos ayudar en oración. Porque el Señor quiere escuchar el clamor de nuestra boca, como un hijo. Alguien va a te ayudar. Alguien va a te ayudar a hacer una campaña. Pero el Señor quiere escuchar tu voz. El Señor quiere escuchar tu clamor. Y es por eso que muchas veces nosotros no tenemos respuesta del cielo. Porque yo pido a presbítero hermano Wagner para orar por mí, pero yo me quedo tranquilo. Yo no estoy orando. ¿Por qué? Porque toda la iglesia está orando por mí. No, hermano. Yo tengo que colocar las pilas. Yo tengo que moverme. Yo tengo que buscar de un lado al otro. Los hermanos están intercediendo por mí. Mas yo estoy clamando a mi Padre y Él va a me escuchar. La Biblia dice que toda a congregação estava reunida. Salomão estava clamando. Pero a Bíblia diz que não foi a congregação que parou de orar. Não foi a congregação que se levantou e disse: basta, já oramos. Não. A Bíblia diz que quando Salomão parou de orar, descendió o fuego de los cielos. ¿Quién quería una respuesta del Señor? ¿Quién estaba clamando? ¿Quién estaba buscando? Era Salomón. ¿Quién estaban todos reunidos? Estaba, pero Salomón es que estaba clamando para que el Señor bendijera a todos que entrasen, a todos que clamasen en la congregación. Y la Biblia dice que cuando Salomón, escúcheme bien, cuando Salomón dejó de orar, descendió fuego del cielo. El Señor está queriendo escuchar su oración. El Señor está queriendo escuchar su oración en su casa. El Señor está queriendo escuchar su oración en el trabajo. El Señor está queriendo escuchar su oración en el autobús, en el tren, en el coche, en la calle. ¿Cómo es esta oración, pastor? Señor, estoy aquí. Aquella oración indiscreta, solo tú y Dios. Pero el Señor también quiere escuchar su oración en medio de la congregación. ¿Sabe por qué? Porque el Señor hace milagro, onde as pessoas podem ver que Ele é o Deus del milagro.
El Señor quer escuchar tu clamar y decir, Señor, yo estoy aquí, Señor, y sé que de ese lugar, el Señor, tú puedes responder mi oración. Vamos un poquito más adelante. Estoy diciendo, es un culto de liberación, y tú puedes ser liberado por esta palabra. Capítulo de número 7 y versículo de número 14. Esse é um versículo que nos encanta. Diz assim, 7:14. Vamos ler desde el 11, para que nosotros podamos coger un poco más de la palabra. Mira bien. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, en su propia casa, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Y si yo, el Señor diciendo a Salomón, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Aquí está la respuesta. Si se humilhare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convertere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis oídos y atento. Estás tendo mis ojos e atendo mis oídos a oração hecha en este lugar, porque ahora he elegido e sacrificado esta casa para que esté en ella mi nombre para sempre, e mis ojos e mi corazón estarán ahí para sempre. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Porque não temos a resposta do céu, porque não sabemos orar. Salomón, atrás, en el capítulo de número 6, él tenía tanta convicción que ele estava cercando, como dice en Hebreo 4:16, com convicção que Deus estava escutando sua oração. La Biblia diz que ele clamou, Senhor, se su pueblo, Senhor, se alejar de tu caminho, e se arrepender e volver a esse lugar e orar, perdona sus pecados, Senhor. Senhor, se tu pueblo, Senhor, plantar e el inimigo cosechar, levar todos lo que plantaram, Senhor, Senhor, e venir a esse lugar e orar, abate, Senhor, sus inimigos. Senhor, se los cielos estiver cerrado para não chover, e se tu pueblo venir a este lugar e orar, Senhor, abre, Senhor, los cielos e derrama lluvia. Ele estava com a certeza que o Senhor estava lhe escutando. Ele ora, Senhor, se el peregrino, se el extranjero, Senhor, se el israelita, Senhor, venir a esse lugar, escute a oração dele, Senhor, e perdona sus pecados, as faltas, Senhor, a sus inimigos. El Senhor, orando, como está puesto em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 16, confiadamente, ele orou. E, mano, a Bíblia diz que quando ele terminou de orar, descendiu o fogo do céu. Salomão terminou de orar. Quando terminou todo, a resposta do Senhor vino como um fogo do céu. Pero passado alguns dias mais, se apresentou Deus a Salomão. Sabe o que Deus disse a Salomão? He escuchado tu oração, he escuchado tu ruego. Estou disposto, Salomão. E que Deus disse a Salomão? Se Deus cerrar os céus e mi pueblo orar, eu escucharé e abriré os céus e derramaré lluvia sobre a terra. Se eu enviar, o Senhor está dizendo, se eu enviar a langosta para que consuma o fruto da terra e mi pueblo orar, eu escucharé e sanaré a terra. Se mi pueblo se alejou de mi presença e volver e me pedir perdão deste lugar, porque mis ojos vão estar dispostos, eu vou estar perpetuamente neste lugar e me clamar. E o versículo de número 14, ele habla com mais autoridade de Padre, com mais força, com um Padre que quer sanar a terra,
como um pai que quer cuidar de um filho, como um pai que quer castigar o filho, pero quer que o filho vuelva a seus braços. Ele diz: e se mi pueblo, que clama por mi nombre, se humilhar, orar e buscar mi rostro, eu escutarei sua oração e sanarei vossa terra. Eu penso que o Senhor, em uma versão José Roberto, diz assim: Salomão, se mi pueblo que está aí clamando a mim se arrepender e volver a mi caminho, e volver à congregação e orar, e se manifestar aí como hijo, eu vou escutar essa oração. Sabe por quê? Porque mis ouvidos estão atentos à oração neste lugar, e mis ojos estão abertos, mi mano estará sobre este lugar. Sabe por quê? Porque deste lugar eu vou fazer milagro, deste lugar eu vou restaurar a vida, deste lugar eu vou abrir porta. Sabe por quê? Porque este lugar será mi lugar para que eu viva perpetuamente. Irmão, quando um lugar é consagrado, este lugar está disposto para ser a habitação, o lugar em que o Senhor vai estar com os ouvidos atentos para escutar tu oração. Por isso te digo, estamos em el tempo em que o Senhor quer nos escutar 24 horas, principalmente quando clamamos, oramos deste santo lugar. Não se olvide, a oração é importante. Não se olvide, não deixe, não pare de clamar ao Senhor em todo o tempo. O Senhor sempre vai estar disposto, e o Senhor está falando aqui. Ele quer escutar tu oração porque tu eres hijos. Se acerca delante del Senhor confiadamente, que Ele está com a resposta. Pero se passar qualquer coisa, a casa del Senhor está com as portas abertas para que tu entre como hijo arrependido e volve a dizer: Senhor, heme aqui. A única coisa que o Senhor quer é que através de nossa vida seu nome seja glorificado. O Senhor quer que através de nossa vida seu nome seja alabado. O Senhor quer que através de nossa vida as pessoas venham a conhecer a Ele, que as pessoas venham a aceitar. Por isso, não deixe de clamar ao Senhor. Pastor, pero sou tão débil, sou tão pequeno. Irmão, somos todos débeis, somos todos pequenos. O Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso, tem poder. Por isso, nesta noite, se acerque ao Senhor confiadamente, como um hijo, vá à presença de seu Pai. Salmo 113, versículo de número 13 diz: como um padre se compadece de um hijo, assim Jeová se compadecerá de nós. Que Deus lhe bendiga a todos.